11 jogadores, Cruzeiro e São Paulo ontem, hein? 2 times dentro de campo. Deu para ver que os dois têm elenco, né? Que no amistoso de ontem, o primeiro tempo... Amistoso? Tava pegado. Foi não. Chegou uma hora que eu via... A árbitra teve... Tava sofrendo, né? É verdade, se parecia Brasileirão, já valendo, né? Gostou do jogo, maestro? Eu acho que principalmente o primeiro tempo, né? Quando a gente viu a maioria dos jogadores. Lógico que o São Paulo sem... Vai ver o Oscar, que eu achei o Oscar até num nível melhor daquele que eu esperava, pelo fato dele ter ficado 7 anos no futebol chinês. Ele entrando nesse time aí vai ter os erros normais de começo de temporada, de time que tá aí. Esse foi menos de 1 minuto, né? Na saída. 27 segundos, eu acho. Isso é erro técnico, né? Mas depois ele foi se acertando, conseguiu encaixar bem a marcação em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tem jogadores, né? Não dá para jogar, fulano. Quando você tem um material humano de qualidade, aí é você que tem que criar uma forma de usar esses jogadores. É exatamente o caso do Cruzeiro, entendeu? Tem como jogar esse jogador. Você não pode abrir mão de um jogador como o Dudu, né? E ontem, como eu falei anteriormente, quem me surpreendeu jogando numa posição mais pelo lado direito, né, que foi o Eduardo. O Eduardo vai ser de uma utilidade muito grande para o Diniz. E a gente já viu ontem que as ideias do Diniz, em alguns momentos, elas começaram a ser já implantadas e aceitas e absorvidas pelos jogadores, né? Aquele toque de bola, acúmulo de jogador de um lado, a virada de jogo, tudo isso. Acho que os dois times vão, acho que, pelo menos do que eu vi ontem no primeiro tempo, né? Acho que promete as duas equipes na temporada. Gostou, Conrado? Foi bom. É que esse gol logo no comecinho, né, no erro ali na saída de bola do São Paulo, do Sabino, deu uma iludida na gente, né? Aí já a primeira bola do Oscar. Aí saiu o gol do Matheus Pereira logo no começo, ainda mais todo mundo estava com a expectativa muito grande. Eu acho que o Cruzeiro é o time que mais causa expectativa nesse início de temporada. O que vai ser, pelas contratações de peso, né, de nome, Dudu e Gabriel, por exemplo. Só que aí depois o jogo foi caindo um pouquinho. Mas eu gostei dessa brincadeira que o Júnior fez, né? Amistoso, porque estava pegado, os caras estavam correndo. Mas teve muito erro, mas você viu que a galera estava dando gás ali, tanto no primeiro quanto no segundo, que foi um outro jogo. Mas é isso, primeiro jogo de pré-temporada, né? Não é nem de temporada. Já foi legal ver alguns caras. O Oscar, acho que tem tudo para ser a grande contratação do ano do futebol brasileiro. Ele não estava de passeio na China, essa que é a diferença, né, Júnior? Que a gente tem cara que vai para lá, me oferecendo uma grana, vou passar lá, esse campeonato não é tão bom, aí você passa, aí faz um golzinho aqui, aí dá uma relaxada, daqui 5 jogos você faz um... O Oscar, só pegar os números dele, tá, gente? Eu não acompanho futebol chinês, não, mas você pega os números dele, joga a temporada inteira e com números, assim, absurdos. É muito gol, é muita assistência. E para dar muito gol e muita assistência, amigo, não importa, você pode estar jogando nos Azerbaijão, no Zimbábue, você tem que estar jogando bem, porque não tem nenhum bobo em nenhum lugar. Para você estar fazendo um gol, uma participação de gol por jogo, é porque você está bem fisicamente e está querendo. Então, eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar, tem tudo para ser uma grande contratação. Só essa dúvida, né, de onde o Zubeldia vai utilizar o Oscar, já que tem o Lucas Moura e um Luciano, que é muito importante. Não, só para corroborar com essas informações magrinho, Rick. Que o Conrado trouxe. O magrinho ele sempre foi. Já sempre foi. Tem isso. O Oscar, ano passado, ele foi o maior assistente do mundo. Aí, ó. Ninguém deu mais assistência no futebol mundial que o Oscar. Então, você já vê o tamanho que o Oscar traz, né, para o São Paulo, que é um time que tem qualidade técnica e com um jogador desse que vai pifar esses atletas, vai ficar muito mais completo esse time do São Paulo. Essa qualidade dele, né, Rick? De inteligência. Ela vai aflorar. Você não vai querer aquela mobilidade do Oscar de seleção brasileira. Nunca teve, maestro. Eu peguei o Oscar novinho. os 12 jogos do Oscar com a camisa do São Paulo, eu acho que participei de 5, 6, tanto é que ele me dá uma assistência num gol que eu faço contra o Corinthians. A gente perde 3-1, aí ele que me dá uma assistência de calcanhar e eu faço o gol. Nunca teve mobilidade, nunca foi um jogador... Mas é muito cerebral, ele tem muita inteligência, ele tem capacidade de visão periférica que poucos têm. Você corre porque sabe que a bola vai chegar. Exatamente, Né? Você sabe que ele está pensando antes de você. Então, se você acha assim, ele não vai, ele vai porque ele já pensou. Então, assim, essa diferença do Oscar vai ser muito benefício para o São Paulo.
Falando do jogo, eu tô com o Maestro e tô com o Conrado. Se sem comparar é porque metade de quem está olhando a gente em casa pensou em Zico, pensou em Júnior, pensou nessa mecânica de quem corre Pensa porque antes, sabe que a bola vai chegar. Isso aí não tem como a gente não exatamente. É nítido o planejamento diferente das duas equipes. O Zubeldia pensando em dar ritmo para todo mundo, fazendo duas equipes e, consequentemente, ainda não definido quem é a equipe titular, se é essa ou se é aquela. O campinho ontem estava legal, Exatamente. Né? Bota o campinho aí para a gente ver, porque o São Paulo deu uma mesclada. Exatamente. Ele coloca todo mundo para jogar, ao mesmo tempo a gente está vendo os dois times ali. A gente sabe que o André Silva termina o ano como titular e o Caleri como reserva, mas... Pela história que o Caleri tem no São Paulo, sim, pode ser que apareça novamente como titular. Vai ser titular. Aí tem a questão do Oscar, tem a questão do Alisson, que está voltando, né, gradativamente pela contusão séria que ele teve. Ainda vai ter ali nesses dois campinhos o Pablo Maia, que é um jogador que também fez uma grande temporada até se machucar. Foi uma dupla incrível com o Alisson. Então, assim, tem o próprio Alan Franco, né? O Enzo Dias contratado. Exatamente, também. O Alan Franco que termina o ano, né, como titular, mas Sabino também começa a ganhar as possibilidades, então entra, né, para fazer essa dupla com o Arboleda. É legal a gente ver esse campinho do São Paulo para ver que tem muitas possibilidades para o Zubeldia. Tem alguma carência no elenco? Tem, ele falou ontem, o Zubeldia, que ainda está atrás de 3 ou 4 peças. Uau! Para colocar principalmente ali, no caso da lateral esquerda, ele sabe que ainda precisa de um outro jogador. Né? Na parte da zaga, ele também falou que precisa ir, e na parte da frente. Não chama o Zubeldia. Fala com a gente, Zubeldia. No, las sensaciones son buenas por dos motivos. Primero porque no hubo ningún accidente, ningún tipo de lesión, y eso en el periodo de preparación es muy importante, porque no somos mucho en el plantel, es un plantel corto, entonces no tener lesiones es importante para todos nosotros. No, yo creo que la temporada de Brasil, del fútbol brasileño, es... Primero está el Paulista, que son 2 meses, más o menos. Después viene, hoy estaba mirando el calendario, abril y mayo, ¿no? Cuando ya entramos en abril y mayo, tenemos un juego cada 3 días. En 60 días, tenemos un juego cada 3 días. Y ahí viene la parte más difícil, entre Libertadores y Brasilerao. Ahora el Paulista, uno con el plantel que tiene, lo puede encarar, o sea, no hay problema, pero después viene lo más importante, que es entrada a Copa Libertadores, ¿no? Y las primeras, no me quiero equivocar, pero 8 o 10 fechas del Brasilerao, junto con la Copa Brasil. Entonces son 2 meses en donde, repito, vos jugás un partido cada 3 días. Y si haces el cálculo, estamos diciendo 20 juegos en 60 días, en donde definís muchas cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si para esa situación la plantilla está preparada. Por supuesto, eso lo converso puertas adentro con la comisión. Mas não está tão longe assim, né? É um elenco robusto do São Paulo. Eu acho que ele precisa de pontas, por exemplo, principalmente depende de como ele for jogar, né? Por exemplo, se o Oscar chegando, por exemplo, eu acho que seria muito interessante jogar no 4-4-2, mas enfim, se ele for jogar com pontas, assim, que ele confia de verdade, ele tem o Ferreirinha, que aí se lesionou. O São Paulo teve esse problema no ano passado, aí ele subiu o William Gomes da base, apenas 18 anos, é um cara... O Grafite ontem, por exemplo, acho que o São Paulo tem que começar a discussão pelo Ferreirinha, o Ferreirinha joga. Então, é essa isso. história de quarteto dá para discutir. Mas um cara como o Ferreirinha é fundamental. A questão é que o Ferreirinha, ele nunca, acho que na carreira dele, ele nunca fez uma temporada completa, sem se lesionar. Isso que é a questão do Ferreirinha. Mas é um ótimo jogador. E ontem foi bem, né? Ontem foi um dos principais jogadores. Inclusive, o passe pro gol do Luciano foi dele também. Então, mas vamos lá, vamos dizer que a gente vai jogar, né? O São Paulo vai jogar de Ferreirinha, com pontas. É o Ferreirinha, e aí o William Gomes, 18 anos, um cara que está chegando no profissional, não se firmou ainda no profissional. Tá? E aí o Eric, que já estava lá, veio do Ceará e foi pouco utilizado, assim. Claramente... Também machucou. Também lesionou. Você fala de elenco, né? Precisa de elenco. Ponte, quem joga com pontos, vamos pensar se você joga com 2. Você tem que ter 4, pelo menos. 5, às vezes, porque é uma posição que você usa bastante. Está sempre substituindo, porque o cara vai e volta ali do lado. Então, é uma posição que carece no elenco de São Paulo. Eu acho até de jogadores importantes para brigar, para ser titular, mas também para rodar elenco. É que você tem Oscar, você tem Luciano, você tem Lucas e você tem Caleri, com esse quarteto,
Se você botar o Ferreirinha, você tem que tirar alguém, maestro. Tem que tirar um volante. Ou um dos caras à frente. Eu acho que vai depender principalmente do adversário que você vai enfrentar, entendeu? Se você tiver um adversário que tem uma força ofensiva e uma pegada forte, você vai ter que abrir mão de um desses jogadores. Se você tiver uma equipe que não tem uma pegada tão forte assim, você pode utilizar, né? Porque fechamento de espaço, passa qualidade, e são jogadores, por exemplo, o Lucas fisicamente é um cara que aguenta fazer um vai e vem todo ali. Você vai deixar o Luciano de fora? É outro, entendeu? O Luciano é um pouco a cara do São Paulo dos últimos anos, gente. O Luciano é o cara que a gente sempre fala que vai sair, mas ele vai ficando, né? Pois é, eu acho que o ideal para o Oscar jogar, aí pensando no Oscar, né, que é a sua grande contratação, que a gente está falando aqui, que pode ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, né? Pelo menos na minha opinião. Eu acho que é mais fácil do Luciano ficar de fora, porque senão você vai começar a ter que pedir para o Oscar, porque o Luciano é um segundo atacante, né? Um 10 segundo atacante, joga ali por dentro. Né? Nunca vi o Luciano jogando de ponta, por exemplo. Aí você vai ter que pedir, o Lucas já joga, né, um pouco mais gelado por causa do Luciano. Aí você vai ter que pedir o Oscar para vir fechar. Não, aí não vale a pena. Aí eu acho que não vale a pena, entendeu? O Oscar tem que jogar solto. Eu acho que vale mais a pena você ter um Ferreirinha, e o Ferreirinha volta ali por aquele lado, faz a correria, e o Oscar é isso, tem que jogar solto. Tem que jogar solto. É claro que a discussão ela vai muito além, né? Mas pelas palavras de Zubeldia, ele pensa em jogar Oscar e Luciano. Ele falou que não pensa nessa briga, um joga, o outro não joga. É claro que o dia a dia vai dizer, os jogos vão dizer, igual o Maestro falou, dependendo do adversário. Eu acho que o adversário vai ditar um pouco a formação. Também, eu particularmente. E esse futebol com 5 modificações também. E jogando há 3 dias. São Paulo sofreu muito sem um ponta que desse aquela... É o desafogo. Né? Quando o Ferreirinha saiu machucado, o São Paulo teve muita dificuldade no final do ano. O Oscar está falando, vamos ver também o ponto de vista do jogador nessa história toda. Tô feliz que a gente estreou, que deu para fazer algumas jogadas ali, criar um pouquinho, algumas jogadas no segundo tempo. Lógico que é só o começo, é o primeiro jogo primeiro amistoso da temporada, então também conhecendo mais os nossos próprios jogadores. E estou feliz pela estreia minha. Fiquei feliz, acho que o carinho da torcida, desde quando começou o jogo aqui comigo, está muito especial, então eu espero continuar assim. E, lógico, foi muito especial reestrear pelo São Paulo. Lógico, estava um pouquinho ansioso para querer jogar, estar em campo novamente. E depois, no segundo tempo, pude ajudar um pouquinho o nosso time. E a gente quase saiu com a vitória, mas está excelente para o primeiro jogo. E foi um mix aí do que a gente vem treinando durante a semana também. Lógico, jogar fisicamente, nosso time está bem, mas jogar contra o time do Cruzeiro é um time que fica bastante com a bola. Mas nosso time hoje reagiu muito bem, saiu perdendo bem no começo. E daí criou bastante jogada para ter a virada no segundo tempo. Então, para início de temporada, foi excelente. Bom, o São Paulo discute ainda essas correções no elenco, né? O Cruzeiro tem um elenco forte também, veja só o campinho do Cruzeiro. Você entendeu o que era o Cruzeiro no amistoso de ontem com o São Paulo. Tem recurso, maestro, nesse elenco aí. É aquilo que eu falei, né? Vai precisar que o Diniz quebre a cabeça também, porque tem muito jogador bom para ele utilizar. Né? E implementando a sua ideia, né? De toque de bola, de aproximação, de virada de jogo, tudo isso, tem gente para fazer tudo isso. O material humano à disposição dele, eu acho que ele é bom de verdade, não é aquela conversa só do papel, não. Vai precisar treinamento, né? Para aquele Matheus Pereira, né? Um jogador que você não pode abrir mão em hora nenhuma. Ele é uma cabeça danada. Eu não imagino o Matheus com o que ele fez nos últimos anos, que ele possa ficar fora desse time titular. Não, nem ficar fora do time titular. A discussão em torno dele é se ele vai ficar no Cruzeiro. Esse assunto Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui ao Giro de Notícias do São Paulo de hoje. Vamos começar aqui com a matéria do GE, que tá falando sobre o Oscar, rapaziada, que jogou ontem, né? Fez um bom jogo, na verdade. Vamos aqui com a matéria. O Oscar volta a defender o São Paulo após 5.526 dias. Mostra preferências e deixa a dupla ansiosa, rapaziada. Vamos aqui. O Oscar, né, voltou e já fez total diferença ali. Depois de mais de 5.000 dias longe do São Paulo, o meia mostrou em apenas 45 minutos que tem tudo para ser o jogador que vai organizar o time. Mesmo em um amistoso, ele deu passes inteligentes, brigou pela equipe e mostrou vontade de vencer. Foi um retorno cheio de promessas para a temporada. O lado esquerdo do ataque deve ganhar muito com ele.
Mesmo jogando como meia central, o Oscar procurou bastante o lado esquerdo e deu trabalho para o Cruzeiro. Essa tendência promete ser uma arma importante do São Paulo neste ano, e é claro que o restante do elenco está muito animado. Lucas e Luciano estão ansiosos para jogar juntos. Eles não tiveram, né, a chance de dividir o campo com o Oscar nesse amistoso, mas ambos deixaram claro que estão confiantes no impacto positivo do time. Lucas, que tem uma longa amizade com o Oscar desde a categoria de base, lembrou como ele pode melhorar o nível do São Paulo ali. A torcida também já sente a esperança, né? Ver o Oscar jogando com a camisa de São Paulo de novo reacende o orgulho da torcida. Mesmo em um jogo de pré-temporada, ficou evidente que ele ainda tem muita qualidade e pode liderar o time em grandes conquistas. Seu retorno é um símbolo de que o São Paulo quer ser forte novamente. Depois, né, rapaziada, de tanto tempo, né, ver o Oscar com a camisa de São Paulo de novo é como reviver uma grande parte da história do São Paulo. Em apenas 45 minutos, ele mostrou por que é o craque, passes precisos, visão de jogo e até vontade de brigar pelo time. Não importa se é amistoso ou final de campeonato, ele entrou para liderar, rapaziada. E o que foi mais interessante é que ele, do lado esquerdo, né, dá pra ver que no ataque vai ganhar muito com ele. Só de imaginar o Oscar contribuindo com bolas para Caleri, Lucas e Luciano, dá vontade de acelerar o tempo e ver isso acontecendo, rapaziada. A gente precisa, né, de alguém assim, que coloca a bola no chão e faz o time jogar. Lucas e Luciano, aliás, têm toda a razão de estarem ansiosos para jogar junto com ele. Dá pra sentir que o Oscar, né, é o tipo de jogador que melhora quem está do lado. Ele não só joga bem, né, mas faz o time também crescer junto. Vai ser lindo ver esse momento, né, esse entrosamento entre esses jogadores. Rapaziada, então esse é o nosso vídeo de hoje. Oscar de volta. E qual é a opinião de vocês? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.